Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Tá bom. No meio pentecostal existe uma coisa que é meio controversa e maluca ao mesmo tempo. Seria aquela doutrina a qual envolve os ungidos do Senhor. Diga-se de passagem que algumas pessoas, para ter um cargo eclesiástico ou algo do tipo, são pessoas do tipo intocáveis, que possuem um nível de santidade extremo, que são afastadas do mundo, ou então pura e simplesmente aquela pessoa que apenas tem um talento de falar muito bem ou de cantar. Isso acaba sendo uns requisitos que, ao mesmo tempo que podem ser vantajosos, se torna uma coisa totalmente contraditória. Complicado meio gospel, né? Realmente. Pois bem, e nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumeramos os causos da labareda, hoje nós vamos ver 5 cantores gospel que se transformaram em pastores da labareda sobrenatural. Primeira, Mariana Valadão. Meu brother, todo mundo conhece a família Valadão. Quem nunca aí do meio gospel não cantou alguma música deles, não ouviu em algum canto, fez parte de uma mocidade que louvava um dos hinos dele? Eu acho que eu não conheço. Principalmente aquela música lá que ficou mais, né? Preciso de ti. Aquela ali, ou então... Essas duas aí, ó, superaram, né? Olha, tem outras também, mas essas aí é impossível dizer que você, que já foi em algum templo, fez parte de alguma mocidade, nunca em sua vida tenha cantado um deles. É impossível. Pois bem, sendo, digamos que de uma família tradicional do meio gospel, pessoas influentes na música, que, vamos dizer, são até talentosas, tanto para se expressar como também cantar, nada menos poderia acontecer do que, é lógico, esta jovem senhora que faz parte desta família, também ser uma pastora e ainda ter um ministério próprio, é só o que faltava. E olha, pasmem os senhores, durante uma entrevista que aconteceu no G1, se não me falha a memória, no ano de 2018, Mariana Valadão decidiu aí contar mais ou menos como que foi isso daí. Mariana contou que teve que parar a sua carreira por 5 anos para se dedicar a um momento turbulento da família do seu marido, onde ela precisou então se mudar para o Rio de Janeiro, com o intuito de dar, digamos que, uma atenção ao seu sogro, a qual passava por alguns problemas conjugais e também um problema que estava acontecendo com o seu cunhado, onde enfrentava problemas com drogas. Isso se deu início então no nascimento inesperado de uma nova igreja, praticamente na sala da sua casa. Ela, juntamente com o seu marido, abriram a primeira igreja da Lagoinha, fora da capital mineira. A instituição cresceu tanto, que hoje já conta com mais de 17 mil pessoas. Ela também é pastora da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Niterói, onde ela diz o seguinte, abre aspas, não havia Lagoinha fora de Belo Horizonte. Abrimos a nossa casa e ali foi a primeira igreja. Fecha aspas. O que tem chamado muito a atenção é que, a princípio, eles decidiram alugar um local que antigamente era uma boate, com o intuito de, digamos, chamar a atenção dos jovens. Aquele negócio de igreja preta, cultos com jogo de luzes e aquelas coisas todas. E a coisa aperfeiçoou tanto que agora o negócio tá indo bem, obrigado pro lado dela. Mas fica a indagação, será que toda pessoa que tem um talento de se expressar bem ou até de cantar pode ser pastor e abrir um ministério próprio? É um negócio complicado, não é? Segunda, Cassiane.
Meu brother, essa daqui conseguiu quebrar um tabu que ninguém até então tinha conseguido, ou poucas pessoas. E eu vou te explicar o porquê. Para quem é mais tradicional das Assembleias de Deus, sabe perfeitamente do que eu estou me referindo. Mas quem chegou agora deve estar meio que assim, pensando que sempre foi às mil maravilhas para que instituições com a placa Assembleia de Deus tivessem, digamos que, cargos de pastora, missionária e essas coisas. Não, no começo não era assim. Antigamente, as Assembleias de Deus tinham a doutrina, digamos que, mais reservada para o ministério masculino. E podemos dizer que Cassiane foi a primeira ou uma das primeiras mulheres a conseguir esse cargo de pastora dentro de uma Assembleia de Deus do Madureira. É isso mesmo. Mas acreditem, tem um propósito para tudo isso. Apesar de a instituição não ser, digamos que, no nome dela, mas faz muito jus ao Ministério Cassiane. E eu vou explicar perfeitamente, patrão, o porquê de tudo isso. A Assembleia de Deus, Ministério do Brás, lá em Alphaville, ou mais conhecida como Adalfa ou AD Alpha, tem, digamos que, o seu marketing totalmente voltado à estrutura e imagem da pessoa, da cantora Cassiane, e junto do seu marido, o pastor Jairinho. Ambos conseguiram construir a imagem, digamos que montar a Assembleia aos seus moldes e ir levando com essa característica de uma Assembleia meio que musical voltada ao pentecostalismo do 500 mil graus de fogo santo e poder. É assim, não sei, é mais ou menos isso daí. Você entendeu, né, da música dela. Terceira, Fernanda Carnavalesca Brum. Meu brother, sabe aquele negocinho que uma cantora megastar começa a crescer na igreja, casa com um pastor, vai crescendo, fluindo o ministério e de repente, do nada, abre o seu próprio ministério? O que eu falei é contraditório das Assembleias de Deus, né? É uma doutrina meio maluca. Ninguém pode abrir o seu próprio ministério, mas ao mesmo tempo, como ele é ungido do Senhor, você não pode discordar. Olha, é um bagulho doido. Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal e Neopentecostal. É uma maluquice. Uma coisa que começou, digamos que em um salão de um luxuoso hotel lá no Rio de Janeiro, acabou que, por consequência, se tornando, digamos que, mais uma instituição religiosa. E segundo as más línguas, tanto a pastora carnavalesca e cantora megastar da música gospel, Fernanda Brum, juntamente com o seu marido, o pastor Emerson Pinheiro, decidiram então abrir essa instituição com, digamos, o intuito de visar principalmente artistas e famosos. Olha, é um evangelho meio aperfeiçoado, não é? Não, ele tem toda a razão. Mas assim, saíram de uma igreja batista, abriram a própria instituição e ficou naquela. Como é ungido, você não pode discordar, mas são umas coisas malucas mesmo. Quarta, Kleber Lucas. Olha, essa daqui é mais uma daquelas histórias cabulosas e o personagem principal se trata de nada menos o megastar da música gospel, Kleber Lucas. E olha, vamos ressaltar aquele ponto novamente que eu disse no princípio do vídeo. Eu não sei o porquê pessoas que têm talento para cantar ou se expressar, elas obrigatoriamente são ungidos do Senhor e devem ser pastores. Eu não sei da onde que tiraram essa maluquice. Eu acho que o pastor, desejar o episcopado é uma excelente coisa, até o apóstolo Paulo falou, mas ser pastor requer outras coisitas a mais, né? Mas então, esse não é o foco do vídeo, qualquer dia eu faço um vídeo explicando isso daí. Mas vamos continuar com essa história e você vai entender. Milhões de assembleianos batendo palma para um bandido vagabundo cafajeste desse. É aquela mesma coisa que eu disse agora há pouco. Uma reunião que começou formalmente no apartamento de Kleber Lucas, virou uma célula, começou a virar costume, muitas pessoas se organizando, acabou gerando
o quê? No mês de setembro do ano de 2013, a fundação do ministério, ou seja, da Igreja Batista Soul, uma igreja que seria considerada igreja de artistas e pessoas cansadas da vida religiosa. Com um evangelho, digamos que com um propósito e uma nova proposta, acabou meio que chamando a princípio a atenção de muitas pessoas. Porém, como todo mundo sabe, ultimamente o pastor tem se mostrado uma outra versão. Depois que ele se separou da sua terceira esposa, algumas pessoas ficaram meio desgostosas do ministério de Kleber Lucas. E há quem diga que esse novo evangelho aperfeiçoado dele aí, de querer adequar o evangelho à pessoa, tá meio assim, né? Vai que não vai. Mas e aí, o que você acha? Eu acho que é um negócio meio labarístico. Você concorda comigo ou não? Quentin Samuel Mariano? Meu brother, o cabra das mãos calejadas. Aquele que o rei da fake news não faz um vídeo explicando por que os sites estão fazendo publicidade para ele. E eu espero muito que ele venha explicar isso, mas como ele tem o rabo preso, jamais ele vai te explicar. Mas, enfim, o cabra das mãos calejadas, que há poucos anos atrás acabou se envolvendo em um forte, você sabe, né, momento épico da labareda sobrenatural, onde o mesmo teve alguns vazados que ele diz que não é dele, mas algumas pessoas afirmam que são, sim, realmente do megastar da música gospel. Antigamente ele era tido apenas como um presbítero que fazia a obra missionária no... Ai, misericórdia. Que nojo! Fazia a obra missionária lá no Nordeste brasileiro. Mas depois desse escândalo aí, que, diga-se de passagem, tem outros escândalos por trás aí, qualquer dia a gente fala sobre isso, Samuel Mariano agora parece que finalmente é um pastor sobrenatural. Isso mesmo! Todo mundo sabe que ele fazia parte de uma Assembleia de Deus lá no Nordeste. E depois do escândalo, tentando burlar o sistema e não ficar de castigo, vamos dizer assim, na penitência assembleiana, ele decidiu fazer o quê? Dar linha na pipa e vir para a Assembleia de Deus do Brás, que acolheu ele numa boa, como se nada tivesse acontecido. Quem acompanhou meus vídeos no princípio se recorda muito bem que eu falei que um dia ele ia voltar como pastor presidente no Nordeste. E muita gente duvidou das minhas palavras. Porém, agora, por esses dias, acabou surgindo um vídeo sobrenatural onde o pastor presidente da Assembleia de Deus no Brás, ou seja, Samuel Ferreira, estaria anunciando que iria lá para a cidade de João Pessoa, na Paraíba, para abençoar e transformar Samuel Mariano em um pastor presidente das Assembleias de Deus do Brás, lá em João Pessoa. Ou seja, ele acabou sendo consagrado. Mas espera aí, meu brother, meu querido Malafaete e urdiano que ama rodar no manto ouvindo um corinho de fogo. O negócio, o buraco é mais embaixo e a coisa ficou muito estreita. Alguns pastores que são fiéis ao ministério e já estão, décadas lá, não se conformam com isso. Como que pode? Um megastar da música gospel, que supostamente foi consagrado em outro ministério, e tem uma doideira aí na Assembleia de Deus que eu já vou te explicar, chega lá e já se torna pastor em pouco tempo. Como pode isso? Porque é assim, as Assembleias de Deus têm por hábito, quando uma pessoa está no ministério e vai para outro, ele é rebaixado do cargo. Por exemplo, ele é presbítero, ele volta a ser diácono no outro ministério. Eu não entendo, não me pergunte o porquê disso, que eu também não sei explicar. É loucura de Assembleia de Deus. Então, o Samuel Mariano, passando por essa penitência aí, esses aninhos aí, né? Esse tempinho que ele ficou aí, agora ele foi transformado em um pastor sobrenatural e com um ministério próprio,
onde ele vai dar cara ao ministério do seu jeito. Ultimamente, há quem diga que ele está respondendo aí para os seguidores que ele vai continuar cantando do mesmo jeito e fazendo os shows da labareda pelo Nordeste brasileiro. Olha, são umas coisas assim aperfeiçoadas que eu não consigo compreender e chega até a arrupiar os cabelos do sovaco mesmo. Estou lascado. Enfim, galera, esses foram 5 pastores, ou seja, 5 cantores gospel da labareda sobrenatural que se tornaram pastores sobrenaturais. E se gostaram desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like maroto, sua opinião que é fundamental e, lógico, aquele compartilhamento que é fundamental para ajudar o baixinho aqui. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e nos grupos de WhatsApp para sempre estar por dentro do que eu posto nesse canal e no meu secundário, beleza? E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!